Crer ou não crer? Inexplicado. Não resolvido. Desconhecido. Mistério. Crer ou não crer? Na Califórnia, uma mulher misteriosa aparece em uma sala aparentemente do nada. Ela veio de outra época? Pode ser possível construirmos um portal para outro universo. Nós sempre soubemos que é possível voltar no tempo. Enquanto isso, na Suíça, cientistas preparam o experimento mais ambicioso da história, que mais parece um filme de ficção científica do que ciência verdadeira. O grande colisor de hadrons pode mudar os rumos da ciência moderna. Talvez ele revele segredos que possibilitem a viagem no tempo. Crer ou não crer? Em 15 de julho de 2006, o famoso escritor de ficção científica Whitley Strieber, mais conhecido pelos livros The Hunger e Comunhão, havia ido ao teatro com sua esposa Anne e sua amiga Starfire Thor. Mal sabiam eles que estavam prestes a testemunhar algo digno dos livros de Whitley. Nada mais me parece impossível. Eu não falei muito sobre isso. Após o jantar, Anne e sua amiga entraram no que acreditavam ser um banheiro vazio. Era um espaço bem pequeno, de 3 ou 4 metros. E não tinha ninguém lá dentro. Só a Anne e eu. Eu estava na escada. Ninguém entrou depois que elas fecharam a porta. Eu fiquei de olho o tempo todo. A Anne terminou antes de mim. Então ela saiu e disse que ia esperar lá fora. Então eu saí e fiquei parada em frente à porta, esperando pela Starfire. Assim que eu me virei, quando eu saí do reservado, uma mulher se materializou. Uou! Ela parecia não entender onde estava, ela parecia confusa. Aí ela simplesmente saiu. Enquanto eu estava lá fora, uma mulher saiu de lá. Eu abri a porta do banheiro e a Anne veio correndo, muito empolgada. E ela disse, uma mulher que não entrou saiu do banheiro, ela não entrou e saiu do banheiro. Foi incrível, porque a gente sabia que ninguém tinha entrado depois de nós. Ninguém, absolutamente ninguém entrou naquele banheiro. Quem era a mulher misteriosa? E como ela pode ter aparecido do nada? Para as testemunhas oculares, esta não é uma história de fantasma. Para eles, a resposta é bem mais estranha. Alguma coisa alterou as linhas do tempo e nós fomos unidas, como num filme bem mal editado. E foi assim que quase esbarramos. Se a mulher fosse real, como ela teria entrado no banheiro sem ser vista? A viagem no tempo poderia ser possível? Incrivelmente, a evidência que prova esta teoria bizarra pode estar em um túnel subterrâneo de 27 quilômetros na fronteira entre a França e a Suíça. Esse é o grande colisor de hadrons, um acelerador de partículas capaz de recriar condições que existiram pela última vez quando o universo tinha menos de 1 trilionésimo de segundo de idade. Aqui, milhares das mentes mais brilhantes do mundo estão investigando algumas das questões não respondidas mais fundamentais do universo. A estrutura profunda do tempo e do espaço e a interseção entre a mecânica quântica e a relatividade geral. O conhecimento obtido a partir destes experimentos pode levar à criação de uma máquina do tempo. Esse era o sonho de Einstein. Com o grande colisor de hadrons, talvez um dia a gente possa responder essas perguntas cósmicas. O que aconteceu antes do Big Bang? É possível atravessar um buraco negro? Nós podemos retroceder o tempo? É possível manipular o tempo? Para descobrir, antes é preciso investigar o próprio tempo. Alguns físicos descrevem o tempo como um rio, fluindo constantemente em uma direção. Veja bem, olhando para o rio, o ponto onde nós estamos agora seria o momento presente. E rio acima nós teríamos o futuro. Ele vem na nossa direção. Ele é implacável, quase inevitável. Em instantes, o que está na frente vai estar aqui. E podemos pensar no rio que ficou para trás como o passado, os eventos que já aconteceram. Então a comparação é essa. Temos o futuro, o momento presente e o passado. É possível ignorar o fluxo do tempo e visitar o futuro? Ou nadar contra a correnteza na direção do passado? Nós sempre soubemos que se alguém ultrapassasse a velocidade da luz, seria possível voltar no tempo. Albert Einstein determinou que a luz viaja numa velocidade constante em todo o universo.
300 mil quilômetros por segundo. Ela é tão rápida que pode percorrer mais de 144 milhões de quilômetros do Sol à Terra em apenas 8 minutos. Quando alguém viaja perto ou acima da velocidade da luz, o tempo se distorce, tornando a viagem no tempo teoricamente possível. Mas Einstein mostrou em sua teoria da relatividade especial que é impossível construir uma nave que ande mais rápido do que a velocidade da luz. Você pode chegar cada vez mais perto, mas nunca vai alcançá-la. Mas os físicos quânticos modernos foram além das teorias de Einstein. Eles acreditam que é possível chegar antes da luz a um destino trapaceando. Ao dobrar a trama do espaço e ligar dois pontos distantes, o viajante do tempo poderia criar um atalho. Este túnel teórico através do tempo e do espaço é conhecido como buraco de minhoca. É como Alice no País das Maravilhas. Ela tinha um espelho e, encostando nele, sua mão foi parar do outro lado da eternidade. Isso é um buraco de minhoca. Nós podemos manipular a própria trama do tempo e do espaço? Com uma coisa chamada matéria negativa ou energia negativa, talvez fosse possível construir um portal para outro universo, um portal para outro ponto no espaço ou no tempo. É claro que na ficção científica temos os cristais de dilítio de Jornada nas Estrelas, a especiaria de Duna e várias substâncias exóticas que podem abrir esses portais. Bom, eu sou um físico. Para nós é matéria negativa ou energia negativa. E nós podemos criar energia negativa em laboratório. Isso já foi feito, mas apenas em quantidades microscópicas. Já a matéria negativa nós nunca vimos. Se encontrarmos um meteorito de matéria negativa no espaço, talvez assim seja possível utilizá-lo para abrir um portal para outro universo. O único problema é que seria impossível gerar a quantidade de energia necessária para abrir um buraco na trama do universo com a nossa tecnologia atual. Estamos falando sobre a energia de um buraco negro, a energia de uma estrela, para dar uma espécie de nó no próprio tempo. É possível viajar no tempo? Os físicos sabem que viajar para o futuro não é apenas possível, como relativamente fácil. Como podemos explorar a teoria da relatividade de Einstein para viajar para o futuro? No fim, nem é tão difícil. É difícil do ponto de vista da engenharia, porque exige uma espaçonave ultra rápida que não existe. Mas se ela existisse, bastaria fazer uma longa viagem e depois voltar para casa. Incrivelmente, isso seria possível porque o tempo se comporta de forma diferente quando um objeto ou uma pessoa viaja a altas velocidades. É o fenômeno da dilatação do tempo. Se você andar rápido o bastante, o seu relógio vai discordar do relógio que ficou em casa. Uma coisa parecida pode acontecer se passar muito tempo em um campo gravitacional forte, como o de um buraco negro. Esse feito incrível já foi realizado. O cosmonauta russo Sergei Krikalev passou mais tempo no espaço do que qualquer outro ser humano. De 1988 a 2005, Krikalev passou 803 dias orbitando a Terra em alta velocidade. Às vezes, Krikalev chegava a atingir 27 mil quilômetros por hora, bem longe da velocidade da luz, mas o bastante para ele viajar para o futuro. Foi apenas cerca de 1/5 de segundo, que é um pouco demais para fazer diferença, mas ele envelheceu um pouquinho menos. Digamos que ele tivesse um irmão gêmeo que ficou em terra. Ele seria um pouco mais novo do que esse irmão. Usando esta teoria, seria possível viajar milhares de anos no futuro. Imagine uma viagem que desse a volta completa na Via Láctea, a nossa galáxia. Ela é bem grande, tem cerca de 150 mil anos-luz de circunferência, então seria bem demorado. Você começa acelerando a taxa de 1G, a força normal da gravidade que estamos sentindo agora. É uma aceleração suave, mas se durar um bom tempo, a velocidade aumenta muito. Na metade do caminho, começa a desacelerar, e depois de muitos anos, você vai parar na Terra, o seu ponto de partida. O que acontece é o seguinte: para alguém que ficou em casa durante a sua viagem, esperando a sua volta, foi uma longa espera porque você demorou 150 mil anos para voltar. Mas para você, do seu ponto de vista a bordo da nave espacial, se passaram somente 23 anos. Embora pareça impossível, o grande colisor de hadrons pode ajudar a ficção científica a se transformar em fato científico.
Ele pode não ser uma máquina do tempo, como argumentam algumas teorias da conspiração, mas os físicos acreditam que este projeto pode ser o primeiro pequeno passo rumo à criação do misterioso buraco de minhoca. Existe uma ideia especulativa de que é possível criar um mini buraco negro dentro do grande colisor de hadrons. É possível que a figura misteriosa que apareceu naquela noite em Los Angeles fosse uma viajante do tempo? Talvez só o tempo possa dizer. Então, se algum dia alguém aparecer na sua porta afirmando ser a bisneta da neta da neta da neta da sua neta, você não deve fechar a porta. Crer ou não crer?